Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Jornalista Beto Almeida, você ouviu as primeiras participações dos nossos repórteres Sátrio Salles, Carlos Alberto e também do Carlos Silva, falando sobre a chegada do coronavírus com mais intensidade no Congresso Nacional e agora na Assembleia Legislativa. São casos registrados, Beto Almeida, que deixam assustados os parlamentares, os assessores, servidores do Poder Legislativo e quem também convive ao lado desses parlamentares. A situação acaba sendo crítica porque, ao mesmo tempo que chama a atenção da população sobre a necessidade do isolamento. A cada dia, Beto Almeida, nós temos novos casos revelados de confirmação, ou seja, de teste positivo para o coronavírus, como tivemos nessa quarta-feira, do deputado estadual Júlio César Filho, líder do governo na Assembleia Legislativa, do ex-prefeito de Sobral, Veveu Arruda, da vice-governadora Isolda Sela. Isolda e Veveu estiveram em Portugal, e também do pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Fortaleza, o Carlos Matos, que é ex-deputado estadual. E ao final da tarde veio essa informação sobre o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, também acometido pelo Covid-19. São casos e mais casos, Beto Almeida, que despertam a curiosidade em todo o Brasil, que chamam a atenção das autoridades de saúde e que mostram também esses casos que a pandemia se expande no Brasil, em todos os estados brasileiros, como acontece aqui. Como reflexo dessa situação, Beto Almeida, você pôde perceber que nessa quarta-feira tivemos uma atividade bem menos intensa nas ruas e avenidas de cidades do interior do estado e também da Grande Fortaleza, principalmente da capital. A suspensão das aulas foi um dos principais indutores para a desaceleração do ritmo da vida na capital. Sem aulas, sem circulação de professores, funcionários e estudantes, nós temos aí, em princípio, interrompida essa cadeia de transmissão, porque a cada dia temos um número muito grande de pessoas se movimentando. E nesse cenário, quanto mais movimento, quanto mais abraço, quanto mais carinho, quanto mais troca de afeto, aperto de mão, mais fica o risco de transmissão do coronavírus. E é um quadro, Beto Almeida, que hoje, no dia de São José, temos aí um dia com bem menos movimento, porque com o feriado não temos atividades no serviço público, a não ser nas áreas essenciais como segurança pública e especialmente a área de saúde. O comércio não funciona, a indústria em ritmo mais desacelerado. O certo, Beto Almeida, é que cada um de nós precisa fazer o seu dever de casa, ficar nesse isolamento e tomar os cuidados com as recomendações médicas de especialistas da saúde, para a gente também dar essa contribuição no sentido de vencermos essa travessia tão crítica que nos afeta nesse momento. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Um ótimo feriado do dia de São José, Luzenor. É isso mesmo, o dia é ainda para comemorar, mesmo com todos esses relatos agora que nos foram repassados aí pelos nossos correspondentes, pelo Carlos Alberto, enfim. Mas é o dia do nosso padroeiro, é o dia para comemorar. Aliás, é o dia que nos chama também, Luzenor, mais ainda a nossa responsabilidade, nós, enquanto cidadãos que nós temos, por exemplo, de contribuir individualmente para barrarmos esse avanço dessa pandemia, o avanço da pandemia. E como isso? Fazendo o isolamento social mesmo. E não precisa ser algo impositivo, colocado à força pelo poder, não. Basta que cada cidadão tenha a consciência, tenha o entendimento de que ele precisa restringir suas atividades ao máximo possível, no mínimo necessário de movimentos, Luzenor, para proteger a si próprio, proteger aqueles que ele ama e proteger a todos que estão à sua volta. Então, na realidade é o seguinte, nós temos hoje muitas coisas acontecendo, as casas legislativas era até previsível, Luzenor, que elas enfrentassem
enfrentassem com mais força, com mais impacto essas ocorrências de novos casos, porque são movimentos de políticos, de poder público constituído com um grande número de pessoas. É necessário, inclusive, esse entendimento, esse entrosamento. Então, essas coisas até que eram previsíveis. Às vezes a gente se choca, acha que não está preparado para encarar, por exemplo, que a Assembleia Legislativa está hoje num cenário que está, mas é assim que a coisa é. Na realidade, o seguinte, isso me chama muito a atenção, Zedor, porque eu, ouvindo todas essas notícias, vendo o noticiário, eu me lembrei, eu acho que não sei se você assistiu, se nossos ouvintes assistiram, aquele filme Ensaio da Cegueira, baseado no livro de José Saramago, que mostra exatamente uma pandemia, uma epidemia, na realidade, Zenô, em um grupo de pessoas que perde a visão. Então você imagina aqueles ambientes claustrofóbicos de pessoas vivendo em ambientes fechados, mas é isso mesmo, amigo. A situação é para isso daí. Só que ela sai, infelizmente, da realidade, aliás, ela não sai das telas, não é ficção, ela é uma realidade. E o que mais, a questão que eu vejo aqui para a gente destacar hoje, nesse nosso começo de conversa, Luzenor, primeiro, o governo, por exemplo, diz que não descarta novas restrições, fechar mais ainda o acesso de pessoas aos espaços públicos e também privados, mas, por exemplo, ele rejeita a recomendação de testes em massa. Primeiro, vamos combinar, o governo realmente não teria condições, não teria dinheiro suficiente e muito menos material, kits, para poder fazer, essas detecções em massa. Então, aí é que entra o que eu chamo de responsabilidade individual de cada um, de cumprir a sua parte, porque se isso não houver essa participação coletiva, nós vamos ter realmente sérios problemas. Eu acredito que tudo isso vai passar e que nós vamos poder contar essa história naquele capítulo 2020, o ano que abalou e parou o mundo. Mas a gente vai vencer isso, Luzenor, com certeza. Jornalista Beto Almeida, você toma um gole de água, porque eu também vou recorrer aqui à água para a gente refrescar um pouco a garganta. E daqui a pouco a gente volta a falar, dentro do bate-papo político, sobre esse apelo do governador Camilo Santana para o comércio suspender as atividades, sobre as medidas adotadas no âmbito federal pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e ainda as preocupações na economia. A Confederação Nacional do Comércio encaminhou um conjunto de propostas para o Ministério da Economia analisar e avaliar os caminhos que podem ser adotados para salvar milhões e milhões de empregos no Brasil. Daqui a pouco, dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação.